Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade da primeira jornada online de educação do DEDUC, do SERES UFRN. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde, né? E hoje teremos mais uma mesa redonda muito interessante que vai tratar sobre um assunto que envolve todos nós, né? Todos nós que trabalhamos com o ensino de línguas, né? O tema da mesa de hoje é aprendizagem telecolaborativa de línguas, uma proposta de aproximação intercultural. Então, hoje nós estamos com duas presenças ilustres, né? O professor Fábio Marques de Souza, da Universidade Estadual da Paraíba, e a professora Ana Caroline, do Instituto Federal da Paraíba. Então, professores, é um prazer ter vocês conosco hoje, né? E esperamos que todos façam bom proveito das vossas apresentações, né? Já falei até o vossas hoje, né? Pronto. Então, é isso, né? Então, professores, fiquem à vontade. Primeiramente, iniciaremos com a fala do professor Fábio, né? E em seguida com a fala da professora Ana Caroline. Então, gente, aproveitem. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Vocês me ouvem? Dá um feedback para mim, Rony, pode ser no WhatsApp, se estão todos me ouvindo bem. Ah, tá, eu já vi aqui no chat. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, ainda que de forma virtual, né, em tempos de pandemia, em tempos pré-apocalipse, compartilhando com vocês um pouco do que a gente tem feito no ensino, na pesquisa e na extensão. É um prazer colaborar com a FRN de Caicó, com o Centro de Educação, com o curso de Pedagogia, a convite do Rony, que foi meu orientando no programa de pós-graduação em formação de professores na Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, e que desenvolveu um ótimo trabalho a respeito das escritas surdas, né, e da inclusão dos ouvintes no mundo e na cultura surda. É um prazer estar também com a Ana Caroline Pereira da Silva, professora, né, do Instituto Federal de Patos, na área de língua espanhola. A Carol também foi me orientanda no programa de pós-graduação em formação de professores da Universidade Estadual da Paraíba, desenvolvendo um trabalho muito interessante que ela vai compartilhar com vocês hoje a respeito dos textos multimodais na aprendizagem colaborativa e intercultural de línguas entre alunos brasileiros do sertão paraibano, alunos do ensino médio técnico, com alunos do curso técnico de Rosário, na Argentina. Bom, eu vou começar, então, falando a respeito da telecolaboração. São tempos onde cada vez é mais necessário a colaboração, o aprender com o outro, o aprender para o outro, o aprender a partir do outro. Então, esse desenvolvimento coletivo, colaborativo, né? As paredes da escola estão cada vez mais flexibilizadas, como diria Paulo Freire, nunca há aquele que não tenha nada para ensinar e aquele que não tenha nada para aprender. Então, a gente está ensinando e aprendendo o tempo todo de forma colaborativa, né? E no caso da telecolaboração, seria a proposta dessa aprendizagem colaborativa em diversos planos, níveis, a partir das tecnologias, da mediação de professores, das tecnologias digitais da informação e comunicação. Então, via telecolaboração, por exemplo, eu posso colocar os meus alunos do Ensino Fundamental 2 da Paraíba em contato com alunos do Rio Grande do Sul, em contatos com alunos do Paraná, para intercambiarem, né, com a mediação das tecnologias, receitas típicas das regiões, festas, culturas, costumes, e promover esse contato com o outro via alteridade, via diálogo, né, diálogo bakhtiniano, a interação, promover essas trocas interculturais e promover essas culturas híbridas, fronteiriças, mestiças,
da nossa sociedade contemporânea em rede, né? Então, é muito importante. A minha fala de hoje, né, está intitulada como Intercâmbio Linguístico-Cultural via Teletandem, porque a espécie de telecolaboração que a gente vem praticando na UEPB já, se não me engano, desde 2015, né, há 5 anos, é a prática do Teletandem, que eu já vou explicar melhor para vocês daqui a pouco. Rony, você passa o slide ou eu tenho como passar por aqui? Eu acho que não, é você que tem que passar por aí, né? Ótimo. Então, a nossa fala de hoje está pautada nesses 3 livros que vocês podem ter acesso na loja virtual da Mentes Abertas ou com a Ana Caroline, né? O primeiro é um livro organizado com 2 colegas, professoras da Unesp de Assis, interior de São Paulo, que é o Telecolaboração, Ensino de Línguas e Formação de Professores, Demandas do Século XXI. O segundo é o Guia, né, para Práticas Telecolaborativas de Ensino-Aprendizagem de Línguas, que foi fruto da pesquisa de mestrado da Carol, e o terceiro é o livro, fruto da pesquisa dela também, que fala desse intercâmbio linguístico, cultural, a partir de textos multimodais, e relata essa experiência entre brasileiros e argentinos. Pode passar, Rony, por favor. Então, o objetivo, né, dessa fala é socializar com vocês o que seria essa prática intercultural e telecolaborativa, mostrar alguns exemplos, mostrar alguns funcionamentos e compartilhar a nossa experiência na UEPB, né, via ensino, pesquisa e extensão. O Teletandem, ele é muito antigo, né, no mundo, mas no Brasil ele ainda é muito recente, tem aí mais ou menos uns 15 anos, que várias pesquisas têm sido promovidas no âmbito da Unesp, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, e de forma presencial na UNILA, em Foz do Iguaçu, na UNILA, em Foz do Iguaçu, na UFPR, em Curitiba, o Teletandem, né, ou melhor, o tandem presencial, face a face, língua portuguesa, Libras, na UFRN, em Caicó, mas é ainda, de certa forma, uma novidade. Então, o objetivo dessa fala é apresentar o funcionamento dessas práticas, apresentar essas nossas experiências e instruir os participantes, as pessoas, para que possam ser participantes dessas práticas telecolaborativas, né, mediadas pelas tecnologias digitais, da comunicação, promovendo, então, um intercâmbio linguístico, cultural, rumo à interculturalidade, a tão desejada, né, interculturalidade. Independente do nome que a gente dá, o mais importante é aquilo que a gente faz, né, com certeza, é a nossa prática, a nossa praxis, mas antes disso, eu queria adentrar em uma reflexão teórica, que está no próximo slide, que é a relação em relação ao termo, né? A gente, durante muito tempo, ouviu falar em línguas estrangeiras, mas estrangeiro tem uma conotação que remete àquilo que é alheio, oposto, exótico, do outro. E aí, se a língua estrangeira, como já dizia Almeida Filho, lá em 1993, no Dimensões Comunicativas e Ensino de Línguas, se a língua estrangeira, para ser aprendida, ela precisa se desestrangerizar num complexo contínuo, então é mais adequado que a gente reveja essa terminologia e pense em alguma outra que não remeta ao que é do outro, né? Talvez uma língua adicional, uma língua de cultura, uma língua de integração, se pensarmos no espanhol, no contexto da integração latino-americana, por exemplo. Então, nós, como professores, precisamos pensar sempre nessa questão. E aí, quando a gente fala dessa questão dessa língua outra, que eu quero que um dia seja minha, e que de alguma forma é sempre inalcançável na sua totalidade, até mesmo pelos falantes nativos, né, que é o mito do que seria esse falante nativo, mas aí eu vou para dois slides seguintes, que tem uma reflexão que eu ouvi uma vez da professora Maria Tereza Celada, da Universidade de São Paulo, que ela dizia que aprender uma língua adicional é sempre, em parte, uma utopia.
Mas se dominar o todo, né, se esse desejo pelo domínio do todo, dessa língua, ele é utópico, ele é impossível, então por que a gente estuda línguas? E aí eu vou para uma outra citação do Mário Quintana, que está uns 2 slides à frente, que chama das utopias, né? Você pode colocar lá, Rony, por favor, no do Mário Quintana, que chama das utopias, isso. Então, se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não for a presença diante das estrelas. Então, não é porque é difícil, não é porque eu nunca vou dominar essa língua na sua totalidade, que eu vou deixar de estudar, que eu vou deixar de aprender e me deslocar e de conhecer e de me aventurar por esses outros universos que são possíveis via, né, a partir dessas muitas outras línguas. Há mais ou menos uns 20 anos, teve uma semana de letras na Unesp de São José do Rio Preto, que o tema era assim, era C/S em 100 línguas, 100 mundos. Então, sem nenhuma língua, não tenho nenhum mundo. Se eu tiver 100 línguas com C, eu tenho 100 mundos disponíveis. Então, essa reflexão também é muito importante para a gente pensar, né, no caminhar entre essas línguas e essas culturas e constituir-nos como outros, né? Rever essa forma de ser e estar no mundo, rever a nossa subjetividade. E aí a Christine Revy, que é uma linguista aplicada, psicanalista francesa, ela tem um texto muito interessante onde ela diz, inclusive, que não há método no mundo incapaz de impedir que quem quer aprender o faça. Então, nós temos aí o Duolingo, por exemplo, que é um aplicativo gratuito, bem mecânico, que tem uma abordagem bem gramática, tradução da língua, bem estrutura, bem repetitivo, mas que ajuda, que auxilia, que também é mais uma forma, né, de possibilitar esse acesso a línguas e culturas, principalmente em tempos de isolamento social. E aí a Christine Revy, eu queria que você colocasse a citação, Rony, próximo slide, por favor, ela fala assim, que a aprendizagem de línguas adicionais, ela sempre se esbarra na dificuldade que há para cada um de nós, não somente em aceitar a diferença, né, não só em reconhecer o etnocentrismo, mas de explorar essa diferença, de fazer essa diferença sua, de admitir essa possibilidade de despertar os jogos complexos da própria diferença interna, da não coincidência do eu consigo mesmo, de si com os outros, daquilo que se diz com o que se desejaria dizer. Então, nada melhor, né, do que aprender línguas, do que aprender a vida, a cultura, o mundo do outro, para esse deslocamento psíquico, subjetivo e existencial para essa prática da alteridade, da relação com o mundo e com o outro. E aí, nessa mesma linha, tem uma citação da Revy, no próximo slide, que ela fala assim, que aprender uma língua é sempre um pouco tornar-se outro. Então, é um caminho sem volta, né, de autotransformação, de reflexão e de convivência. Ela fala o que se estilhaça no contato com a língua estrangeira é a ilusão de que existe um ponto de vista único sobre as coisas. É a ilusão de uma possível tradução termo a termo, de uma adequação da palavra à coisa. Então, mais uma vez, né, sem nenhuma língua, com S, sem nenhuma língua, nenhum mundo. Sem línguas, sem mundos, né? Essa questão da multiplicidade de formas de ser e estar no mundo e no universo. E aí, então, o que seria o teletandem, essa forma de telecolaboração? Está no próximo slide, o teletandem é uma palavra, né, o tandem, perdão, é uma palavra de origem latina, que foi utilizada inicialmente em inglês para designar essas bicicletas de 2 lugares. Por quê? Porque a gente pedala junto em prol de um objetivo comum, essa colaboração. Então, inicialmente, essa palavra designava essas bicicletas, né, de 2, 3 lugares em que as pessoas caminham juntas num objetivo comum, num trajeto, num caminho comum. Então, em meados do século XX, esse sentido ele se ampliou para outros trabalhos em cooperação, em colaboração, e
passou a designar essas situações onde 2 ou mais colegas de trabalho ou de empresa se dedicam a alcançar um objetivo comum, né? Na década de 1960, esse termo passou a ser utilizado como uma estratégia também para ensino-aprendizagem de línguas adicionais, começou a ser praticado na fronteira entre a França e a Alemanha e foi ganhando grande popularidade, né, dos países europeus, justamente pela proximidade. No Brasil, há alguns anos já nós temos a prática do tandem face a face na Unila, em Foz do Iguaçu, como projeto de extensão, da professora Valdilena e alguns colegas, em que alunos hispânicos, né, se encontram com alunos brasileiros para um aprender a língua do outro. Na UFRN, o professor Rony já foi semifinalista de um prêmio, inclusive, com a prática do teletandem Libras e língua portuguesa na modalidade escrita, né, o português do Brasil na modalidade escrita. Então, surdos ensinavam para os ouvintes a Libras e os ouvintes ensinavam para os surdos essas questões da escrita na língua portuguesa, já que o português para o surdo é uma língua adicional, uma língua outra, uma língua que tem que ser desbravada, conhecida, né? Então, aquilo que começou, né, como face a face, hoje em dia nós temos aí várias modalidades, que já está no próximo slide. Nós temos essas práticas em dupla, em grupo, de forma eletrônica, né, sem sincronia, por exemplo, via e-mail e coisas do gênero, né, e tem se difundido muito no Brasil, principalmente a partir dos trabalhos do professor João Teles, na Unesp de Assis, há mais ou menos uns 12, 15 anos, a partir dessas, tem se constituído como um espaço, né, como um entrelugar, como um modo complementar e adicional e de extensão das práticas de sala de aula. Então, o objetivo do teletandem não é substituir a escola, não é substituir o professor, mas é atuar junto com eles como uma forma complementar de colocar pessoas proficientes em idiomas diferentes em contato, para que a partir de ambientes autênticos de comunicação eles possam desenvolver as suas línguas e as suas culturas, né? Possam desenvolver habilidades sociocognitivas, interculturais e linguísticas, né, de maneira gratuita, plena e restrita. Essa é uma grande contribuição do teletandem. Então, pensando na metáfora da bicicleta, né, no próximo slide a gente explora que a ideia dessa cooperação linguística obedeceria os mesmos pressupostos de um passeio de bicicleta tandem, né? Os 2 companheiros precisam pedalar juntos para alcançar um destino comum. Então, esses participantes do tandem, eles cooperam em duplas ou em trios, né? Cooperam com os desejos, com as metas, com as necessidades do parceiro na sua língua, e, ao mesmo tempo, o parceiro vai colaborar contigo nas necessidades do seu idioma. Então, assim, então, se eu fizer amigos pelas redes sociais, eu já estou fazendo tandem? Não necessariamente, né? Nós temos aí no próximo slide o que o tandem não é. Então, não é um curso de conversação comum, porque não envolve necessariamente professores de línguas. Então, eles estão aprendendo juntos, né, a língua do outro, e vão usar a língua como prática social, para compartilhar ideias, opiniões, informações culturais, visões de mundo. Então, um vai tentar, de forma autônoma, via engajamento, aprender a língua do outro em situações reais, enquanto é ajudado pelo seu próprio colega. Pode passar, Rony, 2 slides aí. Então, o tandem, ele não é uma conversa, esse aí. O tandem, ele não é uma conversa informal entre amigos. Claro que os parceiros tandem tendem-se, né, a se tornarem amigos. Durante o meu estágio de pós-doutorado no Centro Acadêmico do Agreste, da Universidade Federal do Pernambuco, eu tive uma experiência com alunos do curso ali de pedagogia, da UFPE de Caruaru, com alunos de Salta, do norte da Argentina. E tem vários isso foi já há 5 anos, 4, 5 anos,
e vários alunos se tornaram amigos e trocam receitas e trocam informações culturais e falam sobre suas festas, suas comidas e tudo mais. Então, não, ainda que se torne, né, uma conversa entre amigos ao longo do tempo, uma relação entre amigos, mas o objetivo não é esse, não é promover uma conversação despreocupada, né, mas sim uma conversação com objetivos culturais e linguísticos específicos que vão ser decididos pelas duplas a partir das suas necessidades, né, e diferentemente de dois colegas que se encontram para bater papo, para jogar conversa fora, né, o tandem, ele tem um momento do feedback, da correção. Então, seria um espaço alternativo e complementar de ensino-aprendizagem gratuita de línguas, né, para exercer aí práticas na e pela linguagem. Pode passar, Rony, mais um slide, que é a questão da mediação. A conversa livre, a conversa despretensiosa entre amigos, ela não tem esse papel da mediação. No Teletandem, nós temos a mediação estratégica, que é feita pelos instrumentos e pelos professores, né, participantes aí dessas interações. A nossa relação com o mundo, já diria Vygotsky, aqui nessa imagem acima, né, ela não é direta, mas ela é mediada, primeiro pela linguagem e depois por instrumentos, signos. Então, essa mediação coloca o tandem como uma prática das mais recentes, né, dentro da perspectiva da teoria socio-interacionista de ensino-aprendizagem, porque coloca cultura e linguagem na constituição social do sujeito e do conhecimento. E isso vai influenciar de forma direta nessa aquisição, nessa aprendizagem dessas línguas em contato, né? Então, a gente acredita no tandem que a língua é produto de atividades sociais, como diria Bakhtin. Então, é um pressuposto de que nessas interações o conhecimento de língua, de cultura, de si e do outro, ele é socialmente construído, ele é co-construído na interação e pela linguagem. Então, estaria em consonância direta, né, com essa visão de mediação e de linguagem e de interação de Bakhtin e Vygotsky. Então, nós temos muitas vantagens, como nós apresentamos aí a seguir, né? Dentre as vantagens, nós temos aí o engajamento e a independência desenvolvida pelo aprendiz, porque os conteúdos, as práticas, as regras, o tempo que vai ser dedicado, ele é decidido, ele é estabelecido pelas duplas, a partir da necessidade de cada aprendiz. Então, isso coloca o aluno, né, como um protagonista do seu processo de aprendizagem e nos coloca, muitas vezes, como estrangeiros de nós mesmos, porque muitas vezes a gente tem que sair de si para olhar a nossa língua, para entender algumas coisas que para a gente é automático, entender como funciona e poder explicar, compartilhar isso para o outro, né? Então, isso propicia também a aprendizagem reflexiva. Nós temos várias modalidades do tandem, o tandem presencial, face a face, o e-tandem, que seria ou e-tandem, né, se a gente for pensar na pronúncia em inglês, que seria comunicação eletrônica via smartphone, e-mail, mensagem de voz, WhatsApp, e nós temos o teletandem, que seria de forma síncrona, né, em tempo real, que seria mais próxima da modalidade face a face, porque tem gesto, porque tem som, tem visualidade, tem exemplificação e tudo mais. Então, o que seria o teletandem? Né? Pode colocar, Rony, nas duas para frente, teletandem, mais uma, isso, ótimo. Então, o teletandem ele vai destacar essa característica, esse aspecto visual da comunicação mediada pelas tecnologias, é o que mais se aproxima do tandem face a face, por conta dessa força, né, da linguagem como um pacote, como uma matula, como eu brinco com a Carol, né, multimodal, porque aí entra o gestual, o visual, a expressão facial, e tudo isso como um amálgama dinâmico e multifacetado da comunicação humana. E aí existem várias formas de praticar o tandem, ou teletandem que seja, né? Do ponto de vista pedagógico, ele pode ser livre,
como, por exemplo, um projeto de extensão. Ele pode ser integrado como uma disciplina, um componente curricular do curso, né, quer queira do ensino médio, do ensino superior, ou não integrado, institucionalizado ou monitorado. Então, na UEPB, o Teletandem ele começou como projeto de extensão. Então, ele era livre, participava quem queria, tinha mediação e tal. Depois, com o tempo, a gente começou a fazer pesquisas sobre, então, aquilo que era extensão virou também pesquisa. E na última reforma do projeto político do curso de Letras Espanhol da UEPB Campus 1, de Campina Grande, nós implantamos um componente curricular optativo que chama-se Práticas de Teletandem Português e Espanhol. Então, seria um tandem aí integrado ao curso, à graduação, como um componente curricular, por exemplo, né? Então, é um tandem integrado para esses alunos do componente curricular, em que... Avisa para ela, por favor, que eu estou na... É um integrado em que os alunos, eles conseguem, né, fazer essa integração como parte do curso, do plano do curso. Existe um maior controle didático, pedagógico, né, porque tem a mediação de professores, o controle das atividades, a mediação, notas e tudo mais. Existe o livre, por exemplo, qualquer um hoje pode chegar, por exemplo, baixar um aplicativo que chama, inclusive, Tandem, que está disponível no Play Store, e a partir desse aplicativo fazer as suas práticas livres, né, de teletandem. No caso do projeto interinstitucional, que nós teríamos a metáfora aí do bicibar, que é muito encontrado na Europa, pode passar, Rony, por favor. Então, nós temos aí várias instituições pedalando juntas para alcançar um objetivo comum. E nesse projeto nós já tivemos parcerias com a UNILA, com o Instituto Federal de Monteiro, com o Instituto Federal de Patos, com escolas técnicas de Rosário, na Argentina, com institutos de nível superior de Salta, na Argentina. Estamos agora estruturando uma parceria com a Universidade Autônoma de México e com uma universidade do Texas para as práticas de inglês e de espanhol. Então, a ideia do interinstitucional seria isso, são várias pessoas pedalando, de várias instituições, pedalando juntas para alcançar um objetivo comum. Então, como que se iniciam essas atividades, né? Que aí o Rony pode passar no próximo slide, por favor. Existe a formação das parcerias, muitas vezes a gente cria grupos no WhatsApp, no Facebook, para que cada aluno produza o seu vídeo pessoal de apresentação na língua do outro, fale dos seus interesses, das suas disponibilidades, e a partir daí a gente começa a montar as duplas, e aí há a questão de estabelecer os objetivos, né, comuns entre esses participantes, em mapear o nível linguístico de cada um, e aí tem algumas regras que o manual da prática do Tandem, desenvolvido pela UNILA, ele traz várias regras de ouro do Tandem, que estão aí na próxima transparência. Então, ele fala da liberdade e da responsabilidade, que você, com o seu parceiro ou a sua parceira, vai decidir, né, como vai funcionar, quais os temas que vão ser tratados, com qual periodicidade e tudo mais. Há o princípio da reciprocidade, porque eu te ajudo e você me ajuda. Há a questão da variação da língua, em começar, por exemplo, hoje nós começamos com a minha língua, com o português, e aí no próximo encontro a gente começa com a sua língua, com o espanhol, para ter essa alternância também. Precisa ter um planejamento, né, um contrato pedagógico entre esses pares, os objetivos têm que ser definidos, a duração de cada interação, as tarefas de um encontro para o outro, a preparação dessas atividades, testar esses recursos, guardar, né, esse material, fazer um diário de aprendizagem, gravar essas interações, ter o seu kit didático. Então, uma sessão de teletandem, ela é organizada em 3 momentos, como a gente pode ver aí na próxima transparência, e o ideal seria, né, 1 hora para cada língua.
Então, nós teríamos um tempo inicial de conversação livre, que seria a maior parte da interação, depois o feedback linguístico-cultural, e, por último, a avaliação, que aí ela é pensada em 3 características: a autoavaliação, a heteroavaliação, que é quando eu avalio o outro, e a coavaliação, quando a gente se avalia em conjunto. Esses princípios todos estão no manual do Teletandem, que a Unila desenvolveu, bilíngue, português e espanhol, da professora Valdilena, eu não me lembro agora sobre o nome, acho que é Ramé, mas enfim, eu posso passar para vocês depois, se vocês tiverem interesse, é só fazer contato comigo. No primeiro slide tem o meu e-mail, mas eu posso repetir, é fabiohispanista@gmail.com. O meu site é www.fabiomsouza.com. Então, essa primeira fase da conversação, ela teria aproximadamente 30 minutos. Depois nós teríamos, né, algumas cartas na manga para essas situações, porque muitas vezes os participantes podem ficar tímidos, podem ficar aí um pouco encabulados, né, como se diz. Então, nós temos aí, podemos estabelecer alguns temas, algumas notícias semanais, alguns recursos pedagógicos, didáticos e tudo mais. Tudo isso, né, com o papel de mediadores dos professores brasileiros e do outro país, onde há a interação. No segundo momento, que está na transparência número 31, Rony, eu acho que são umas 4 ou 5 para frente, seria o ponto 2, o feedback de língua e cultura, que seriam aí, pode passar mais, Rony, tá? 2, bem grande, mais um, isso. Feedback de língua e de cultura, que seria para aproximadamente 20 minutos, onde você apresentaria ao seu parceiro, né, algumas reflexões do que ele disse, de como também poderia ser dito, de outras possibilidades e tudo mais. E, por último, né, a autoavaliação, ou melhor, a avaliação, pensada como auto, hetero e coavaliação, que está no próximo slide, Rony. Seria importante ter sempre esse registro, né? Tem agora no próximo slide algumas dicas para um bom andamento dessas sessões. Então, a primeira dica seria evitar as traduções. No momento em que nós decidimos que essa primeira interação, essa primeira 1 hora de interação vai ser em português, então a gente tenta ao máximo explorar da paráfrase, da imagem, de tudo mais, para não sair do uso do português. E quando no segundo momento é uma interação em espanhol, ou em inglês, ou em qual seja a língua, né, que haja essa prática naquela língua. Outra dica é a do envolvimento, que os assuntos discutidos sejam comuns, 5 minutinhos, só espera, que seja comum, e os assuntos que vão ser discutidos, né, que sejam comuns, e que estejamos dispostos a entender, a compartilhar, a aceitar, a conviver com essa diferença do outro, né, pensando que o outro me constitui, que eu só sou quem eu sou a partir das experiências que eu tive e das oportunidades com outros e outras que eu já tive no mundo. Então, pode, né, auxiliar muito no processo de ensino-aprendizagem de línguas, de culturas. É muito importante saber lidar com o erro, porque só erra quem faz, e o processo de aprendizagem, ele é permeado por erros, por tentativas e acertos, e tudo mais. Esses são os princípios gerais do Tandem. Na sequência, a Carol vai compartilhar com vocês uma experiência mais específica de tudo isso que eu estou falando até aqui. Eu acho que eu já passei um pouco do tempo, o Rony me disse que eu tinha 15 minutos, eu acho que eu já estou chegando em 30, né, Rony? Mas é isso aí, pode passar a palavra para Carol. Fábio, isso mesmo, seria 20 minutos, mas tudo bem, fica à vontade. Você me ouviu?
Eu acho que Fábio travou. Fábio, tá me ouvindo? Não, eu ouço bem vocês. Certo. Tá me ouvindo? Pronto, mas eu estou dizendo que você pode ficar à vontade. Pode Ah, terminar a sim, sua não, fala. eu agradeço. A ideia era apresentar, né, essa reflexão inicial do tandem, de onde vem, para onde vai, como funciona. Estourei aí alguns minutos, mas agora podemos passar a palavra para a Carol, então. Certo. Ok, então, com a palavra, a professora Ana Caroline. E em seguida, né, nós vamos abrir a sessão de perguntas e respostas. Né? Então, vão anotar mais suas questões e daqui a pouquinho elas serão respondidas. Professora, fique à vontade. Boa tarde, conseguem me ouvir? Me responde no chat, por favor. Pronto. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a organização do evento pelo convite. Agradecer às monitoras, né, que prestaram toda a assistência, né, para esse momento acontecer. Dizer que é sempre um prazer dividir esse espaço com o professor Fábio, com o professor Rony. Já quero iniciar dizendo que a minha apresentação é sobre uma experiência de ensino-aprendizagem de línguas adicionais, envolvendo o par linguístico português e espanhol. Né? Trata-se de uma experiência com estudantes brasileiros e argentinos, como o professor Fábio já falou, participantes do Teletandem, que é essa prática telecolaborativa que o professor Fábio acabou de apresentar, que está dentro dessa proposta de aproximação intercultural sobre a qual nós estamos conversando hoje, certo? Pode passar para o próximo slide. O nosso ponto de partida está relacionado à experiência que eu vivencio, né, enquanto professora de espanhol. Está relacionada a uma dificuldade que acredito eu que vários professores vivenciam, né, e que nós temos, né, para promover e que os nossos alunos têm para desenvolver, que é a questão das habilidades linguísticas integradas, né, a fala, a audição, a leitura e a escrita, porque muitas vezes o nosso foco acaba recaindo sobre a leitura e a escrita, principalmente sobre a leitura, né, seja devido à escassez do tempo que nós temos com os nossos alunos em sala de aula, já que as línguas adicionais, como o inglês, o espanhol, costumam ter uma carga horária pequena, né, na maioria das escolas, né? A quantidade de alunos por turma, que muitas vezes dificulta, né, exercícios que estimulem a audição e a fala, muitas vezes a quantidade de alunos não é propícia à realização desses exercícios, né? A própria exigência de muitas instituições para preparar os alunos para processos seletivos que exigem muito mais que ele leia, isso faz com que as outras habilidades linguísticas sejam deixadas em segundo plano, né? Então, essas problemáticas nos fizeram atentar para um fato, né? O fato é que a forma como muitos dos nossos alunos se comunica hoje em dia e se informa está relacionada à internet, está relacionada ao que eu chamo, né, o que nós chamamos de textos multimodais. Eles estão familiarizados, né, no dia a dia deles com os memes, com os clipes musicais, com vídeos curtos na internet, com os vlogs, com as lives, isso tanto na língua materna como nas outras línguas. Né? Hoje em dia nós temos essa quebra das barreiras linguísticas devido à internet. Então, o meu ponto de partida, o nosso ponto de partida é como trabalhar com textos multimodais para aquisição, aprendizagem de línguas adicionais de forma colaborativa em contextos nos quais predomina o ensino focado no desenvolvimento da leitura e produção apenas de textos escritos, que é a situação que a gente encontra na maioria das instituições de ensino, por N motivos que eu já enumerei aqui. Importante ressaltar que quando estamos tratando, nesse momento específico, dos textos multimodais, a gente está fazendo isso de acordo com a definição de Iroco e Barbosa, 2015, de que os textos multimodais são aqueles compostos por várias modalidades de linguagem. As combinações para a elaboração desses textos podem ser variadas
e contar com a língua oral ou escrita, com a linguagem corporal, com áudios de música, além das imagens, né, que podem ser estáticas ou em movimento, né, como é o caso dos GIFs, dos memes e de todos esses textos que permeiam, né, a nossa comunicação e o nosso dia a dia. E o que a gente destaca, né, na nossa experiência, nessa experiência pontual, é esses textos que circulam no ambiente digital, né, e que são produzidos a partir da manipulação de programas específicos. É especificamente desses textos multimodais que nós estamos tratando agora. Embora tenhamos consciência, né, de que a maioria dos textos, né, conforme destaca Crash e Van Leeuwen, todos os textos, né, na verdade, são multimodais, mas neste momento nós estamos tratando desses textos que circulam no ambiente de internet com os quais os nossos alunos, na maioria das vezes, já estão familiarizados. Então, diante desta questão, desse ponto de partida, né, sobre a realização de uma experiência que pudesse responder, ainda que provisoriamente, a essa questão, nós conhecemos a prática do teletandem, né, e iniciamos uma rotina de leitura, né, para conhecer esse tipo de atividade colaborativa, e a partir disso levantamos algumas hipóteses. Pode passar para o próximo slide, por favor. Pronto. Que são as seguintes: de que é possível promover comunicação de forma autêntica através do uso desses textos multimodais que circulam na internet por meio da prática de teletandem, utilizando as tecnologias digitais disponíveis. A segunda hipótese é de que através das interações, né, em videoconferência, nós podemos complementar e auxiliar a aquisição, a aprendizagem do espanhol e do português como línguas adicionais. E a terceira é de que o teletandem pode ser incorporado às aulas de línguas adicionais no ensino médio como um meio para estimular o engajamento do aluno através da autonomia e da colaboração, assim como o professor Fábio já destacou anteriormente, né? A autonomia e a colaboração estão na base das práticas de tandem e de teletandem. Uma vez levantadas essas hipóteses, nós estabelecemos como objetivo realizar uma experiência. Pode passar, por favor, o slide. Estabelecemos como objetivo realizar uma experiência que permitisse observar as contribuições obtidas a partir do uso, análise e produção desses textos multimodais que já fazem parte do cotidiano dos nossos alunos, no desenvolvimento de habilidades linguísticas em português e em espanhol como línguas adicionais no contexto do teletandem. Pode passar. E aí, tendo em mente esse objetivo, nós construímos uma proposta tomando por base, né, alguns conceitos teóricos. O primeiro deles foi a multimodalidade, com base em Ribeiro, 2016, Rojo e Barbosa, 2015, Rojo, 2012. A mediação e a zona de desenvolvimento proximal, tomando como referência Vygotsky, que também já está na base, né, do teletandem. Vieira Abrão, 2012, Souza, 2014, Souza, 2016. Trabalhamos também a partir do conceito de competência comunicativa intercultural, de acordo com Souza, 2014, Salomão, 2012, e tomamos por base também o complexo processo de ensino-aprendizagem de línguas adicionais, embasados em Morin, 2004, e Almeida Filho, 1993. Pode passar para o próximo slide, por favor. E aí, nós construímos uma sequência didática, né, como uma forma de mediar as interações que nós realizamos. Realizamos essas interações durante o ano de 2017, através do projeto de extensão interinstitucional, Intercult, aprendizagem colaborativa e intercultural de línguas via teletandem, que o professor Fábio já mencionou, né,
que funciona desde 2015, coordenado por ele, que tem como instituição proponente a UEPB, e no caso da nossa experiência, ela é resultado da cooperação entre a UEPB, o IFPB e a Escola Manuel Nicolás Sávio, em Rosário, na Argentina. Pode passar o slide, por favor. Nós formamos pares de interagentes com alunos das duas instituições, estudantes do primeiro ano do ensino médio integrado do curso técnico em edificações do Instituto Federal da Paraíba, no campus Patos, no sertão paraibano, e alunos falantes nativos de espanhol que estudam português como língua adicional, né, que são alunos de ensino médio integrado ao curso de eletromecânica na Escola Manuel Nicolás Sávio, em Rosário, na Argentina. Então, nós formamos 6 pares, né, de interagentes. O grupo foi formado por esses estudantes. Pode passar para o próximo slide. Mediando esse grupo de interagentes, a gente contou com a colaboração da professora Cecília Postiglione, que é licenciada em português pela Universidade Nacional de Rosário e é professora de português como língua adicional na Argentina, e eu estive mediando o grupo de alunos aqui, né, no IFPB. Pode passar para o próximo slide. E aí, eu gostaria de abrir um parênteses aqui para uma questão importante, que é o fato dessa experiência ter sido realizada com alunos de ensino médio, né? Porque, de acordo com as buscas que nós realizamos, né, sobre as experiências em Teletandem, o público participante dessas experiências, pelo menos aquelas que estão registradas em teses e dissertações, são geralmente alunos de graduação, pessoas já graduadas, estudantes de pós-graduação, professores de línguas. E, enquanto professora de nível médio, técnico, eu compreendo movimentos como esse, atitudes como essa, como uma proposta inclusiva, porque muitas vezes esses alunos não vão ter a oportunidade de viajar para participar de um intercâmbio em outro país. Então, o contato mais próximo que eles vão ter com o nativo, com um falante mais competente da língua que eles estão estudando, vai ser esse. Então, eu acredito que é uma proposta que tem, entre as vantagens, também o fato dela ser uma proposta inclusiva, da gente abrir esse leque de oportunidades para os alunos vivenciarem esse momento de intercâmbio linguístico e cultural. Então, o fato deles começarem a vivenciar essa experiência, esse tipo de experiência, né, que estimula a autonomia deles, o engajamento, já no ensino médio, né, para mim, é algo que faz com que eles tenham diante deles uma oportunidade que vai gerar frutos no futuro. E eu já tenho respostas disso, porque das minhas alunas que fizeram, que participaram dessa experiência, uma delas já vai fazer letras com habilitação em espanhol, porque se encantou. E boa parte deles continua mantendo contato e continua estudando de forma independente. Então, para mim, isso já é um fruto, já é uma resposta desse trabalho que a gente faz, que visa justamente estimular essa autonomia deles. Então, para iniciar a experiência, a gente aplicou um questionário inicial, né, que tinha como objetivo descobrir o nível dos participantes em relação ao domínio da língua-alvo,
a familiaridade deles com esses textos multimodais, né, que circulam no ambiente virtual, e a gente queria garantir também que eles fossem agrupados conforme a afinidade e os objetivos que eles tinham. Então, a gente aplicou esse questionário inicial para isso. Pode passar. Pode passar. No próximo slide. E aí a gente aplicou essa sequência didática ao longo de 4 interações, e em cada interação dessas tinha um tema para estimular eles a conversar e a debater sobre temas específicos. E durante cada interação, eles tinham uma produção para realizar. E aí, isso envolvia leitura, análise e produção desses textos multimodais, né? Memes, vídeos curtos, tirinhas, né? E a gente disponibilizou tudo isso em uma plataforma digital, e eles faziam toda a atividade de forma colaborativa, usando as videoconferências, né? Em pares, e usando as videoconferências para realizar as interações. E aí, durante cada encontro virtual, nós orientávamos eles, né, as mediadoras, nós na condição de mediadoras, orientávamos eles a realizar metade da interação em português e a outra metade em espanhol. Depois dessas 4 interações, eles continuaram realizando ao longo do ano as interações, inclusive, como eu já falei anteriormente, o grupo concluiu o curso, saiu, inclusive, já da instituição, mas eles continuam conversando, debatendo sobre temas. Vez por outra, eles me mandam mensagem informando o que é que eles estão fazendo, aqueles que continuam conversando, mandando mensagem agradecendo. E aí a gente teve toda uma logística que a gente usou para realizar a atividade, né? Pode passar o slide, para que eu possa mostrar. Para a comunicação inicial e para a realização das interações, a gente criou uma página no Facebook, criamos um site que, por enquanto, ele está passando por modificações, mas logo, logo ele vai estar no ar de volta, como um ambiente virtual de aprendizagem, para colocar as atividades que davam início à conversa e as fichas de acompanhamento. A gente usou o Moodle, né, que está sendo bastante usado no contexto atual. As fichas de atividade as fichas de acompanhamento serviram justamente para cumprir essa função que o professor Fábio estava falando. Nas fichas de acompanhamento, eles registravam o desempenho deles em cada sessão, cada encontro que era realizado. No final, eles preenchiam a ficha para registrar o que eles tinham aprendido, e aí a gente fez isso usando o Google Forms, porque aí fica tudo salvo. E na segunda parte da ficha de acompanhamento tinha a ficha de feedback, e aí na interação seguinte eles discutiam essas fichas entre eles. Então essa foi a forma que a gente encontrou para que eles registrassem a aprendizagem deles e dessem o feedback para o parceiro também. Eles usavam o Hangout para realizar as interações, e em alguns momentos, quando o Hangout não dava conta, porque às vezes acontecia alguns probleminhas, eles não conseguiam usar o Hangout, aí eles usavam a videochamada do WhatsApp. Pode passar. E aí a gente usou para registrar as interações, né, o vídeo das interações, o AirPower Soft, que é um aplicativo usado para gravar as imagens e o áudio das interações, para que a gente tivesse o registro e pudesse usar depois. E a gente usou também o Google Forms, para a criação dos formulários e das fichas de acompanhamento. Pode passar. Eu estou falando um pouco rápido, porque eu já estou chegando perto do meu tempo. E aí, foi gerado um material, né, ao longo dessas interações. As respostas desses questionários iniciais,
os vídeos das interações, né, que aí a gente fez transcrições de trechos que a gente achou importante. Os textos multimodais produzidos pelos participantes, eles produziram tirinhas, produziram memes, produziram vídeos, tudo isso usando a língua-alvo e contando com a colaboração do parceiro. A gente teve também esse material que era a resposta das fichas de acompanhamento, a resposta das fichas de registro de aprendizagem deles. Então, tudo isso a gente teve como material, né? E aí, esse material, ele pode servir como corpus de pesquisa, que foi o que eu fiz, né? Esse material todo foi corpus de pesquisa na realização do meu mestrado, né? E esse material todo resultou no livro e no guia, né, que nós construímos ao longo da realização da nossa experiência. Pode passar, por favor. E aí a gente observou alguns resultados, né? Primeiro é que eles foram capazes de produzir os textos multimodais na língua-alvo. Eles evoluíram no que diz respeito ao uso das duas línguas, né? No começo a gente notava que existia um certo desequilíbrio, eles não conseguiam manter a conversação o tempo todo em uma língua só, o tempo todo em português, depois o tempo todo em espanhol. Com o passar do tempo, eles foram equilibrando isso sozinhos, de forma autônoma, eles foram autorregulando isso. Identificação entre os participantes da pesquisa. Então, eles começaram a discutir sobre os interesses que eles tinham em comum, discutiam temas complexos como política, educação, sempre mantendo o respeito entre eles. Eles desenvolveram ideias e criaram alguns textos, né, também juntos. Né, engajamento e colaboração, né, eles conseguiram manter ao longo das interações um bom nível de engajamento e colaboração entre eles, o que nós consideramos positivo, né. Teve também o desenvolvimento do esforço deles para exercitar a habilidade linguística que eles diziam, né, ter mais dificuldade, que era a fala, e eles conseguiram desenvolver isso ao longo das interações, contando com a colaboração direta do parceiro de interação, né? E aí pode passar o slide. Como nem tudo são flores, né? A gente também notou algumas dificuldades, né? Primeiro porque a gente estava tratando com alunos menores de idade, então a gente teve uma burocracia inicial, tivemos que assinar alguns termos, né? Comunicar aos pais, mas aí passado esse momento inicial, deu tudo certo. Os ajustes de horário também, né, esses acordos que eles têm que fazer entre eles, às vezes não funcionava muito bem, um tinha que ficar esperando pelo outro, mas aí depois eles conseguiram ajustar isso. E também uma certa dificuldade em manter a autonomia e o compromisso, que também foi reparado com o tempo, né? A gente conseguiu alcançar os objetivos, né, que era eles produzirem os textos multimodais, esse exercício da autonomia e da colaboração que foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, e o desenvolvimento da competência comunicativa, principalmente em relação à audição e à fala, que eles também foram desenvolvendo ao longo do tempo. Para a continuação, né, desse trabalho, a gente se organizou para verificar como está a situação das escolas e se seria possível, né, a divulgação dessa proposta nas escolas como uma possibilidade para os professores, né, para que eles conhecessem, participassem de experiências assim, e para que isso comece a ser pensado como algo para ser levado para os alunos. Nós fomos atrapalhados por esse momento da pandemia, mas esse foi o momento que a gente
estava vivenciando como continuidade da nossa experiência, né? Saber sobre a viabilidade da realização de propostas como essa nas escolas, né? Pode passar. E aí, gente, quem quiser conhecer mais sobre essa experiência, né? A gente tem o livro chama Multimodalidade na Aprendizagem Colaborativa de Português e Espanhol como Línguas Adicionais. Está lá no site da Mentes Abertas, né? Mentes Abertas, minha loja virtual. E também temos, pode passar, o Guia de Aprendizagem Colaborativa para Professores e Estudantes de Línguas Adicionais. No guia vocês vão encontrar as orientações para realizar experiências como essa que eu acabei de relatar, né? Desde algumas considerações teóricas até modelo de ficha, conjunto de atividades, material, todo esse material é elaborado, né, com o objetivo de oferecer uma possibilidade a mais diante de tantas necessidades, né, que temos na nossa prática de sala de aula na condição de professores de línguas adicionais. Então, é isso. Então, gente, agradeço, né, a participação de vocês, né? Então, vamos iniciar agora a sessão de perguntas, né, e respostas. Nós temos alguns comentários aqui, né, de pessoas que estão elogiando a... Se alguém tiver alguma dúvida, Carol está aqui para isso. Pois é. Pois é, temos algumas questões aqui. O pessoal que quiser tirar alguma dúvida, algum esclarecimento, pode ir escrevendo aí e, na medida do possível, nós iremos, os participantes irão Se alguém tentar. tiver algum elogio, eu estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida ou crítica, a Carol está à disposição, né, Rony? Pois é. Eu acho melhor a gente dividir em partes iguais, né? Como o professor Fábio falou, eu também desenvolvo essa atividade aqui em Caicó, né, só que de maneira presencial, né? Então, seria o tandem, né? Não exatamente teletandem, com surdos e ouvintes, né? Então, até o momento, eu acredito que é a quarta turma entre pedagogia, história e matemática que está participando dessa experiência, né? E o que eu acho interessante mesmo é que muitos dos alunos se tornaram amigos dos surdos, né? Eu vejo fotos dele no Facebook tomando uma junto, comendo um churrasco, numa festa de aniversário, né? Isso é importante, né? Eu acredito que faz parte também, né, dessa troca, né, intercultural. Então, vamos lá, né? Uma pergunta. Então, uma pergunta do Hermenegildo. Boa tarde. Como pode-se fazer esse processo de tandem na educação infantil? É possível? E aí, quem responde essa? Eu acredito que as interações em tandem, elas podem enriquecer, né, as práticas da educação infantil. Mas aí com muitas adaptações, com a mediação, com o acompanhamento do professor, né, talvez em grupos, pode ser que seja interessante aí esse intercâmbio de conhecimentos, de práticas culturais entre uma região e outra, do próprio Brasil mesmo, entre uma cidade e outra, mas aí precisaria de muitas adequações, assim como a gente sai do contexto universitário e vai para o ensino médio, já encara vários desafios que demandam várias adaptações, né? Na educação infantil não seria diferente, que aí o controle, né, as autorizações, os cuidados são bem maiores. Mas pode ser pode possibilitar um intercâmbio muito rico aí, né, entre as crianças. Com certeza. Pronto, então vamos lá, né? Mais uma pergunta. Professor Fábio, quais aspectos o senhor pode nos destacar para podermos utilizar com mais eficiência tais recursos de aprendizagem?
Boa tarde, Messias, eu agradeço o seu contato. Eu acredito que o primeiro ponto é pensar que o Teletandem ele não vem para substituir a sala de aula, ele é um meio complementar, ele é uma extensão da sala de aula, né? A gente não pode limitar o complexo e dinâmico e dialógico processo de ensino-aprendizagem de línguas à sala de aula, ele é algo que vem antes e vai depois, né? Vai além da sala. Então, acho que a primeira coisa é ter essa consciência do Teletandem, da telecolaboração, como um meio complementar, e aí utilizar o momento da aula para estimular, para motivar, para despertar nesses envolvidos, nesses alunos, o desejo dessa continuidade fora do horário de aula. Ok. Então, vamos lá, mais uma pergunta. E estar disposto a aprender, né? Porque quando a gente acha que sabe todas as respostas, a vida vem e muda as perguntas. Então, mais importante do que saber usar os recursos tecnológicos é estar disposto a aprender. E aí vem a colaboração dos colegas, dos alunos, a aceitar que eu não sei tudo, que eu não estou pronto e nunca vou estar pronto, porque o letramento digital não é um pacote pronto e acabado, ele é um processo que está sempre em vias de reconstrução. Até porque os recursos, eles são atualizados diariamente, né? A gente não dá conta de acompanhar, então a gente tem que estar sempre com essa disposição de aceitar que não sabe nada e que precisa do apoio dos outros para aprender, né? Das mediações. Colaboração é uma chave importante, né? Uma questão, né, para os dois. Nós estamos agora vivenciando um desmonte da educação de uma maneira geral, né, e principalmente na oferta do ensino do espanhol, que antes era de oferta obrigatória e hoje não é mais, né? Cabe a cada sistema escolar decidir se quer ou não colocar, e a gente já sabe como é que funciona isso, né? Pode oferecer, mas você não é obrigado a oferecer. Então, nos últimos anos foram abertos centenas de cursos de licenciatura, né, em espanhol, e temos aí muitos professores e muitos alunos que querem se inteirar dessa língua, né? Vocês acham que o Tandem seria uma forma de trazer uma inovação e estimular que os governos investam nessa área para que os alunos possam ter mais oportunidades de desenvolver as suas competências linguísticas? Isso poderia se tornar uma política pública? Rony, enquanto você perguntava, eu estava pensando aqui nos 3 pilares, né, das políticas linguísticas. A questão dos falantes, do Estado e da indústria cultural. Eu acho que o Teletandem, de uma forma muito lenta e gradativa, mas ele tem despertado nos alunos, que são os falantes, no caso, esse desejo e essa importância, né, da aprendizagem. Porque até então, espanhol é um português maldizido, então não preciso, para que perder tempo com isso? E aí, a partir do momento que você tem um contato com o outro, nessas situações reais ou verossímeis de comunicação, e que você passa a entender essa proximidade linguística, cultural, principalmente no plano da América Latina, né, essa localização cultural, histórica, esse pertencimento geográfico, esse destino um pouco que comum, catastrófico e comum, talvez a gente consiga aí, né, despertar mais interesses nesses falantes, que são um dos agentes que vão mobilizar essas políticas, né, porque uma política pública em torno da língua, ou seja, uma política linguística, ela começa num texto oficial, mas ela só se torna pública de fato nos contextos reais de interação, de ensino-aprendizagem. E aí, muitas vezes, eu ter uma lei, né, que diga dessa oferta, mas não ter uma indústria cultural que reforce com esses falantes a necessidade desse processo de ensino-aprendizagem, essa necessidade de interação com o outro. Então, se a tríade não estiver bem orquestrada, né, os falantes, o Estado e a indústria cultural, só uma lei não resolve. E a gente tem conseguido, principalmente aqui no estado da Paraíba, a Associação de Professores de Espanhol, né, a PEPB,
eles têm conseguido mobilizar aí várias cidades para leis próprias municipais de obrigação da oferta do espanhol, e isso tem caminhado bem. Mas, paralelo a esse esforço, né, da associação de professores, nós precisamos ter essa conscientização dos falantes. E a indústria cultural poderia ajudar mais, sim, nesse imaginário. Mas a gente não tem acesso, é como se a gente ficasse de costas para os nossos vizinhos e olhando sempre para um outro lugar, que seria a América do Norte, a Europa e assim por diante. Certo. Pois é. Então, temos aqui uma pergunta para a professora Ana Carolina, né? O Messias, novamente, né? Professora Carol, em sua opinião, quais recursos devem ser usados para se ensinar um aluno surdo, no caso em questão, o espanhol? Messias, obrigada pela pergunta. Eu já tive experiência em sala de aula com aluno surdo, não de espanhol, mas de metodologia científica, e o que a gente buscava com ele era trazer recursos visuais, né, para ele. E, embora eu não tenha tido experiência com aluno surdo nas aulas de espanhol, mas eu já pensei bastante sobre essa questão, inclusive em parceria com o professor Rony, a gente já escreveu algumas coisas relacionadas a adaptações metodológicas de pequeno porte para alunos surdos. E o foco principal que a gente identificou é o recurso visual, né? Atrelar a palavra ao recurso visual para que o surdo consiga visualizar e associar o que ele vê de imagem do desenho à palavra. Então, a gente pensou em proposta com filme, tudo que está relacionado ao visual, para que ele consiga relacionar o idioma aos recursos visuais e, dessa forma, conseguir desenvolver, né, essa capacidade de leitura no espanhol. Certo. Ok. Messias, exatamente isso, né? Um modo de executar isso é trazendo justamente esses recursos multimodais, né? A multimodalidade, a visualidade, e associando sempre o visual à modalidade de escrita da língua. Nós temos uma pergunta aqui, né? Vamos lá. Fátima Dantas, por que e para que surgiu o tandem? E aí, quem responde essa? Então, o tandem, né, Fátima, como a gente dizia lá no começo da apresentação, é uma palavra de origem latina que de imediato foi utilizado para nomear aquelas bicicletas onde 2, 3 pessoas pedalam juntas, né, que é um guidão só para 2 ou 3 pessoas pedalarem juntas para atingir um destino, um objetivo comum. E aí esse termo ele foi apropriado, ele foi levado com a evolução das práticas sociais para a área das empresas, das universidades, das escolas, como uma forma de determinar essa forma, uma forma de determinar a forma, como uma maneira, né, de nomear esse trabalho colaborativo, em que várias pessoas colaboram com objetivos comuns, colaboram entre si com objetivos comuns. Então, a palavra é de origem latina. Certo. Pronto. Deixa eu ver se temos mais perguntas aqui. Não, só temos muitos elogios, né? Tá aqui, ó. A Maiara, ela foi me orientando, né? Ela pesquisou também na graduação, né? Ela está dizendo aqui, ó, parabéns também para a Rony. Eu, que trouxe a temática para o SERES CAICO, do qual participei da primeira turma e realizei meu trabalho de conclusão de curso. Uma experiência maravilhosa. Eu estava na banca do TCC da Maiara, não estava? Do TCC 1 foi. E do TCC 2 foi Carol. Então está todo mundo aqui envolvido. E eu acredito que quem trabalha com tandem aqui na região vai estar sempre se cruzando, né? Então temos aqui, ó,
Socorro Cabral. Verdade, professor, somos eternos aprendizes. Pois é, gente. É isso. Deixa eu ver se passou alguma pergunta aqui perdida. Passou uma de Messias. Vamos lá. Professora Carol. Como podemos estimular a autonomia de alunos surdos na educação infantil com o recurso Tandem, utilizando espanhol como língua adicional? Deixa eu ver se eu consigo ler novamente a pergunta. Estimular a autonomia de alunos surdos na educação infantil com o recurso Tandem, utilizando o espanhol como língua adicional. Rony, você pode me ajudar a responder essa pergunta? Você tem mais experiência com alunos surdos? Eu nunca trabalhei com educação infantil. A educação infantil ela é mais complicada para o Tandem, né? Ela tem outras especificidades, né? O brincar, o cuidar, o educar, está lá no RECNEI, nos documentos dos. Então, essa questão da linguagem, ela é meio que não é o ator principal da cena, né? A linguagem, ela vem nessa interação, no brincar, no cuidar e no educar. E aí a gente pensa primeiro na aquisição da língua materna, entre aspas, que muitas vezes a língua materna do surdo não é a Libras, né? Às vezes o surdo nasce num lar de ouvintes. Então, aí é uma questão de contato linguístico muito complicada para ser resolvido já entre o português e a Libras. E a língua estrangeira, nesse caso, essa língua adicional, que para além do português já seria um segundo momento, né? Um amálgama aí muito complexo, de muita coisa junta e misturada. Exatamente. E o Tandem se pressupõe que a sua língua materna ela seja bem estabelecida, né? Porque com isso você vai conseguir auxiliar a outra pessoa. Aí eu acredito que na educação infantil a criança talvez não tenha tanta condições de desenvolver esse processo, né? É claro que isso não torna impossível, né? Pode-se pensar em uma forma de adotar isso. Não seria do mesmo modo que o Tandem, que já existe, né? Mas pode existir. É uma proposta boa. A ênfase, num primeiro momento, é auxiliar, né? É mediar esse encontro da criança com o seu próprio bilinguismo, né? Isso, exatamente. Ela está imersa num mundo em língua portuguesa, mas ela usa uma linguagem brasileira de sinais que tem variação linguística como qualquer outra língua, que é arbitrária, que muitas vezes os pais não dominam, não conhecem. Então, é toda uma situação de bilinguismo para depois, num segundo momento, as outras línguas aparecerem, mas primeiro de forma lúdica, descompromissada, né? Assim, não no plano mesmo de estabelecer uma parceria de uma criança brasileira com uma criança argentina para essa prática constante e interativa. A telecolaboração ela pode ajudar, sim, mas ela não é o ator principal do processo, né? Eu acho que essa questão do bilinguismo, Libras, que às vezes é uma língua emergente, nem é uma língua materna, que às vezes nem é uma Libras, é uma língua emergente, é um entrelugar ali entre o gesto e a Libras. Então, é primeiro auxiliar a criança a lidar com esse bilinguismo, a transitar por esse bilinguismo, para depois ser inserida nesses outros mundos e culturas. Exatamente. Então, temos mais uma pergunta aqui. Acredito que com essa a gente já pode encerrar. Jussara Lima. Como as universidades públicas podem utilizar o Tandem? Qual a comparação com as provas do TOEFL? Aí, Jussara, obrigado pela pergunta, né? Mas são dois momentos diferentes. O Teletandem, ele é um meio complementar ao complexo, dinâmico e dialógico processo de ensino-aprendizagem. Já o TOEFL, ele está no plano dos exames de certificação, dos exames oficiais de certificação. Então, o que acontece? Eu tenho, por exemplo, no universo da língua hispânica, eu tenho o CELU, o Certificado de Espanhol, Língua e Uso, da Argentina, eu tenho o DELI, na Espanha, em parceria aí com algumas universidades da América Latina,
Eu tenho o CL, que é aquele exame digital, né? No inglês eu tenho uma infinidade aí de exames de proficiência. Então, o Teletandem, ele não substitui um exame de proficiência, ele não substitui um TOEFL. Na verdade, ele auxilia o aprendiz a entrar em contato com a diversidade daquela língua e daquela cultura que ele está estudando, ou melhor, daquelas línguas e culturas, porque quando a gente diz, por exemplo, língua espanhola, nós estamos etiquetando, né, um nome só para mais de 500 milhões de falantes, divididos em 22, 23 países, se a gente considerar os Estados Unidos. Então é muita coisa, né? São muitas línguas espanholas, são muitas línguas portuguesas, são muitas línguas inglesas. Imagine inglês, que tem mais falantes não nativos do que nativos. Então, como a gente se esbarra numa diversidade, numa pluralidade. E aí o Teletandem vai auxiliar o aprendiz a entrar em contato com essa diversidade, com essa pluralidade, e ser intercultural, e saber se manejar, se locomover por entre esses universos, por entre essas línguas e culturas, e assim vai ficar melhor preparado para os exames de proficiência, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pois é. Então, gente, é isso, né? Eu espero que discussões como essa sejam ampliadas, né, para que o Tandem se torne uma política institucional, né? Que cada instituição implante o Tandem, né? Isso tanto vai economizar recursos, como vai proporcionar também a inclusão de alunos. Exatamente. Potencializar e dar condições a pessoas que talvez tivessem muita dificuldade de sair do país para conversar, para ter contato, para imergir, né, dentro de uma língua nova. Então, também pode possibilitar isso, né? E possibilitar isso até dentro de uma cidade, né? Como no caso do Tandem, face a face. No caso da Libras, nós temos também milhares de imigrantes venezuelanos, colombianos, que estão vivendo aqui como nossos vizinhos hoje, né? E eles também precisam desenvolver a língua portuguesa, e a gente precisa aprender a língua deles também, né? Então, acredito que o Tandem pode, sim, ser uma arma poderosa para essa problemática. Então, professores, eu queria deixá-los à vontade para suas palavras finais, para que a gente possa encerrar aqui a nossa live de hoje. Eu só fiquei com uma curiosidade. Esse armário, guarda-roupa do fundo, é o Homem-Aranha que está na porta do meio? Pois é, o Homem-Aranha. Queriam para mim. Pois é, arrumo. Eu mando imprimir. Mando pelo correio. Adesivo? Gostei, viu? Gente, mas brincadeiras à parte, eu agradeço pelo convite, pela oportunidade. Agradeço a todos que nos ouviram, né, que estão aqui nos ouvindo, porque também sem o público, sem o outro, eu não me constituo como eu, né? Então, estamos falando, e bom que temos interlocutores e que estamos discutindo e perguntando e dialogando. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Eu quero agradecer pelo convite, quero agradecer pela parceria, né, com vocês, estar dialogando com vocês dois nessa tarde. Quero agradecer a todos que participaram, né. Eu sei que professores meus do ensino médio, eu vi comentários deles. Professora Paula, um abraço para ela. Quero dizer que é muito bom poder estar aprendendo, né, sempre, e compartilhando, né? A gente fala muito de compartilhar, né, nesse mundo das tecnologias digitais. E estar reunida essa tarde para compartilhar com vocês é muito bom, é muito importante. Um abraço para todos. Gente, muito obrigado. E estaremos em breve, né, juntos, em outras oportunidades, poderemos ter outras oportunidades, espero que presenciais, né, no futuro, para que a gente possa discutir essas questões e trazer essa modalidade, né, que pouca gente conhece, para que elas também possam conhecer, divulgar e serem utilizadores e multiplicadores dessa ferramenta tão importante, né? Então, gente, muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigada também.
Então, gente, muito obrigado pela paciência de vocês em nos ouvir. Amanhã nós teremos a palestra de encerramento, né, do primeiro JOED, e ela será com o professor Alessandro Jacques Ribeiro, e o tema é o uso de vídeos na formação docente, como oportunizar a aprendizagem dos professores. Então, conto com a participação de todos, e daqui a pouquinho vocês podem entrar no link da frequência e marcar a sua presença no evento de hoje, para que possam receber os certificados. Então, gente, muito obrigado e até a próxima.